Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bruna Puchalski e hoje eu vou dar continuidade à terceira aula de baralho cigano Petit Lenormand. Antes de mais nada, eu já vou pedindo para você, deixa o seu like aqui, tá? Se você está assistindo essa aula, se você está gostando, nós temos aulas anteriores a essa, peço que vá lá e assista. Deixa o like, porque assim que esse vídeo aqui atingir 3.000 likes, eu solto a quarta aula para vocês. Tá? Então, se inscreva no canal, deixa o comentário falando se gostou, se ficou alguma dúvida, tá? E chama a galera, chama o pessoal aí para assistir. Quanto mais gente assistir, melhor, tá? Aumenta ali o impulsionamento do canal, maravilhoso para todo mundo. Essa aula aqui é uma aula completa. Ela é uma amostra, né? Não uma amostra, mas ela é uma das aulas completas que eu estou colocando gratuito aqui no YouTube, que estarão disponíveis ali para vender pela plataforma do Hotmart, ok? Então, aproveitem, pega o seu caderninho caderninho de anotações ali, pega o seu baralho e vamos começar. Primeiro de tudo, por que eu falo baralho cigano, sendo que a aula é de Petit Lenormand, tá? Eu sempre gosto de dar essa iniciada desta forma. Baralho cigano aqui no Brasil é o senso comum, é o que as pessoas entendem como as 36 cartas, as cartas ciganas, o Lenormand em si. Porém, na aula 1 eu já expliquei a diferença entre a escola europeia e a escola brasileira. A escola brasileira nós temos a carta de paus e pedras no 2 e o significado positivo para a carta 36, a carta da cruz. E no Petit Lenormand nós utilizamos a interpretação dos naipes, que nós fazemos a leitura interna da carta, nós fazemos a interpretação interna dos naipes pela escola alemã, búlgara. Então, a carta dos trevos, ela possui um significado positivo e a carta da cruz possui um significado negativo, tá? O naipe ali tem o peso. E para surpresa de todos, na aula passada, na aula 2, nós aprendemos o cavaleiro. Nós vamos aprender hoje a raposa. E eu vou explicar o porquê. Por que eu vou pular da carta 1 para a carta 14? Porque se faz necessário para o bom entendimento da leitura interna dos naipes com a nossa leitura externa, é importante. E eu vou explicar o porquê. Estudar fora da ordem lógica. Por quê? Porque o Petit Lenormand, ele é interligado, tá? Ele é interligado. Se você seguiu o meu conselho da primeira aula e foi pesquisar quem era Ney Naif e comprou algum livro dele e começou a ler, parabéns, porque é um aprendizado maravilhoso e ele é um dos meus autores favoritos quando o assunto é tarô, tá? Então, assim, ali nos livros dele, na trilogia dele, existem as vias. O tarô por si só ele é todo interligado. Possui via lunar, via solar. Existe uma conexão das cartas em si, elas formam grupinhos. As cartas que têm ali algo semelhante ou uma sequência lógica entre si. O Petit Lenormand ele é assim também. Tá? Ele possui uma ligação, ele é um corpo vivo, ele é todo enraizado. E a sequência lógica que vai do 1 ao 36, igual o Grand Tableau, a mesa real, possui lógica? Possui lógica, beleza. 1, 2, 3 e vai dando continuidade. Porém, você pode começar a estudar o Petit Lenormand montando nestes grupinhos, com cartas do mesmo naipe e cartas do mesmo número interno. Exemplo, você pega o seu baralho, você vai montar lá numa mesa todas as naipes de copas, todas as cartas com naipes de paus, de espadas e de ouros. Estas cartas, elas possuem a mesma vibração, elas se manifestam na mesma área. Exemplo, nas cartas com naipe de copas, a tendência destas cartas é que elas se manifestem mais no lúdico, no imaginário, no emocional. Assim como o naipe de paus, que hoje é a nossa raposinha que a gente vai estudar aqui, é a carta dos desafios, das dificuldades. Tá? Então, se você juntar e colocar todas as cartas com naipes de paus, você vai ver que são todas as cartas, entre aspas, consideradas negativas do Lenormand. E aí é que está a importância de você estudar os naipes do Lenormand de acordo com a escola alemã, e não a francesa.
Porque na francesa nós temos o naipe de espadas, que é o naipe dos desafios. Já na alemã é o naipe de paus, né, que fala da plebe, dos escravos, das pessoas mais pobres, né? Porque imagina só, na época, se hoje em dia já é difícil para quem não tem ali um poder aquisitivo, a pessoa já sofre mais, né, para conquistar as coisas, a luta diária por si só é mais difícil. Imagina lá naquela época que não existia direitos humanos, não existia o mínimo de saneamento, o mínimo para a pessoa sobreviver, né? Não tinha direitos, não tinha nada. Então, o naipe de paus representa este lado da vida. Então, assim, é importante você analisar as cartas do mesmo naipe e as cartas do mesmo número interno. Então, eu estou fazendo estas aulas baseadas no número, todos os noves. Estou começando por todos os noves. Então, o 9 de copas, o cavaleiro, o 9 de paus, a raposinha, o 9 de ouros, o caixão, e o 9 de espadas, a âncora. Então, o que elas possuem em comum? Coisas em comum elas têm sim, tá? Elas possuem a mesma vibração, apenas elas se manifestam em naipes diferentes, em cenários diferentes, ok? Então, vamos lá. Se você quiser juntar o grupinho dos animais do Lenormand também, é importante, tá? Para você entender a raposa, para você entender um urso, um cachorro, levando em consideração o contexto histórico da época, sempre, tá? Se alguma coisa não ficou muito clara, você vai estudar a história, a época, né? Naquela época não havia tecnologia. As pessoas não tinham celular, não tinham uma TV para se distrair, não tinham um Animal Planet, então o que elas faziam? Elas iam para a natureza e observavam, elas possuíam um contato maior com a natureza. E para você conseguir estudar o Petit Lenormand, de extrema importância é você retomar esse contato. É bom você pegar cada animalzinho do Lenormand e estudar o comportamento, né? Um exemplo disso, a cobra. A cobra, ela não faz armadilha. Ela arma o bote ali e ela só ataca se você machucar, se ela se sentir ameaçada, porque o primeiro instinto de uma cobra no mundo animal é fugir. É fugir, é correr. Ela não vai gastar o veneno dela, que ela criou ali na boquinha dela, com alguém que ela acha que não vale a pena, que não vai ser uma presa, que não vai alimentar. Então a cobra tem muito desse instinto. Assim como a raposa ela se aproveita das oportunidades. Você só sabe que sofreu um ataque de uma raposa, naquela época pelo menos, se você deixou um buraco no seu galinheiro, se você não cuidou da grade, né? Você só vê o estrago que a raposa fez depois de já ter acontecido. A raposa, ela é muito voltada à família, ela não tem escrúpulos, ela não tem, ela não tem limites para a própria capacidade quando o assunto é alimentar a própria família. E isso você deve associar todos esses animais aos naipes e com os números. É muito importante sempre fazer essa associação. Você viu aqui, ó, os dois naipes de ouros ali, ó, os pássaros e o peixe. O naipe de ouros é um naipe material, é um naipe que fala de físico, que fala de até mesmo corpo físico. Então, repara que os pássaros são múltiplos, os peixes são múltiplos. Numa colônia ali, num cardume e numa revoada, o volume, o número de indivíduos é importante. E ambos são do naipe de ouros. Então, essas coisas aí você consegue ir associando, abrindo a sua mente. Nada é por acaso no Lenormand. Vamos lá, o naipe de paus. O naipe de paus, ele se refere às classes mais baixas, plebe, escravos, camponeses, trabalhadores, né, artesãos, todas aquelas pessoas assim que naquela época, pelo menos, existia essa diferença assim, extrema. As pessoas tinham que colocar a mão no pesado, as pessoas tinham que trabalhar ali, trabalho físico, pesado, esforço. Então, se acontecer alguma intempérie, se não chovesse, a pessoa perdia toda uma plantação, perdia todo o trabalho dela ali. A dela não tinha como ganhar dinheiro e não tinha como comer. E dificilmente alguém ia lá dar alguma comida para ela.
Então, fala sobre desafios, aborrecimentos, conflitos, esforço, empenho, labuta e pode ser associado à espiritualidade, porque quando a pessoa precisa da manifestação da natureza a favor dela para fazer uma plantação crescer, para que a prosperidade dela flua, então naquela época a pessoa podia pedir para Deus, né, para fazer chover, ou então podia pedir para, sei lá, para as divindades, né, levando em consideração ali os celtas, né? Mas isso é uma coisa muito mais antiga, mas é só um exemplo. Então, é um naipe que pode ser associado também à espiritualidade. E o 9, o número 9, que nós já vimos na aula anterior o que ele significa, mas o número 9, vibrando no naipe de paus, ele fala também de chegadas e partidas. Mas são chegadas e partidas que indicam ali um recomeço obrigatório, ainda que haja exaustão. O cavaleiro, a gente viu que o cavaleiro ele é uma chegada e uma partida ao qual alguma coisa chegou ao fim da vida, mas ele traz uma nova esperança, ele traz algo novo que vai mexer com o seu coração, uma carta positiva. Aqui não. Aqui já fala de, por exemplo, um trabalho que você se dedicou, que você se empenhou e, digamos assim, você não deu o teu Ctrl S lá no teu computador, deu uma queda de energia, perdeu tudo. Você não conseguiu salvar todo o teu trabalho ali e você vai ter que recomeçar. Né? Você está cansado, está exausto, enfim, você vai ter que recomeçar. Por quê? Porque você tem que, é obrigatório. Esse 9 de paus manifestado na carta da raposa mostra que a raposa ela não desiste dos objetivos. Ela vive em constante batalha. Né? Ela está sempre caçando. É a carta da sobrevivência. Né? Essa carta aqui, o 9 de paus, fala acerca dos inimigos ocultos também. Fala de observação, de coisas escondidas. Então é muito importante você ter aí o 9 de paus em mente associado com a carta da raposa, porque tudo é interligado. Não se deve negligenciar leitura interna dentro do Lenormand. Vamos lá. Raposa, 9 de paus. Primeira palavra que a gente sabe que não devemos aprender Lenormand com palavras-chave, mas eu espero que vocês já estejam preparados, já tenham entendido o nosso método ali de observar a carta em si, o que ela representa. Ó, a raposa ali está segurando a presa dela, ela está na toca dela. Provavelmente, olha, a gente vê que é uma galinha, né? Não é um animal que vive solto ali normalmente, então ela roubou essa galinha de algum lugar. E ela representa a sobrevivência. A raposa é a carta da sobrevivência. Ela vai fazer de tudo para conseguir o que ela necessita para alimentar a família dela, porque entra ali ó, já o bem-estar familiar. A raposa se importa com a família e somente com a família. Então, se você não for da família próxima da raposa, se você não for um filho, se você não for ali o atual marido e os filhos da raposa, a raposa passa por cima de qualquer um. Ela luta, ela grita pela sobrevivência. É a carta da inteligência. Né? A raposa é um animal muito astuto, planeja, pelo menos aqui no Lenormand, existe o planejamento da ação, né? A inteligência em alta. Né? Não é uma coisa instintiva, sim, porque nós estamos falando do naipe de paus. Né? É a luta pela sobrevivência, assim como lá atrás, né? Como a gente viu, da questão dos camponeses. Imagina só um camponês daquela época, um fazendeiro que seja, quem cresceu em sítio, quem gosta de bicho assim, sabe qual que é o ciclo de uma galinha ali crescer para até conseguir botar um ovo. E imagina só naquela época você conseguir ter a galinha ali, você não tinha um aviário para você comprar um pintinho, não, você tinha que esperar a galinha sair do ovo, aí esperar a galinha crescer, aí a galinha começar a botar o ovinho ali e você já contar com aquele ovinho, né? Todo dia contar com aquele ovo. Aí imagina vem uma raposa e faz a limpa no teu galinheiro. Olha a desgraça que se abateu ali, né? A pessoa perdeu os ovos que ela poderia vender e ganhar um dinheiro, a pessoa perdeu a alimentação dela, perdeu todo um trabalho que ela havia feito, ela vai ter que começar tudo de novo. Consegue entender agora aquela questão de um recomeço obrigatório, ainda que haja exaustão? Então, a raposa pode provocar esse tipo de recomeço.
tá? É um prejuízo ao qual você tem a obrigação, você deve recomeçar, porque imagina só aquela pessoa que perdeu as galinhas dentro do galinheiro, vai ter que recomeçar todo um ciclo de galinhas novamente para conseguir chegar onde estava. Então é um prejuízo também, né? A raposa, ao contrário da cobra, ela é predadora. Ela indica armadilhas, artimanhas. Age sempre da maneira desonesta. Ela nunca vai agir tal qual um leão que vai para cima na frente de todo mundo e não importa, né? As leoas, pelo menos. Não, aqui a raposa, ela vai na calada da noite, em oculto, escondido, e quando você viu, já era. A raposa já está longe com as galinhas e você nem sabe o que você vai fazer, né? E daí você tem que procurar por onde que a raposa entrou para tampar esse buraco. Raposa também é sinônimo de trapaça, traição, e os fins sempre justificam os meios para a raposa. Nesse caso aqui, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, né? No lado negativo, a gente vê ali uma pessoa que, dentro de um ambiente de trabalho, para conseguir uma promoção, mente, trapaceia, passa por cima dos colegas, puxa o saco do chefe descaradamente, né? Manipula, faz fofoca, planta intriga para conseguir o que ela quer. Por quê? Porque ela tem um desejo de constituir uma vida melhor para a família dela, né? Sem levar em consideração as pessoas que estão à volta dela. Quando a raposa aparece numa jogada, ela sempre é um alerta, tá? Quando aparece ali numa jogada que não seja o Grand Tableau, né, a mesa real, porque a mesa real, obrigatoriamente, todas as cartas vão aparecer. Mas eu digo uma jogada ali de 3 cartas, 5 cartas, um par. Então, ela é um alerta. Ela é um alerta para coisas escondidas, para pessoas que estão à sua volta. Então, assim, você tem que se preparar para a bendita apunhalada nas costas, né? Alguma coisa está sendo armada contra você que você não está sabendo, que você não está observando. Então a raposa aparecendo num jogo, ela grita para você falar, ó, observa aqui. E daí a carta que vem depois ou a carta que vem antes, ela vai te dar ali uma explicação do que pode ser. A raposa, ela sempre fala para você ter cuidado com as pessoas, mas principalmente com os bajuladores. As pessoas que puxam seu saco, que são muito queridas com você, que falam que te amam, que te adoram, tem grandes chances dessa pessoa ser uma raposa. A raposa, ela fala de falta de escrúpulos. Quando o seu inimigo oculto ainda ele não vai medir esforços para te derrubar, mas levando em consideração que a raposa, ela não faz isso por prazer na maldade. A raposa faz isso porque ela acha, segundo a visão dela, necessário chegar a um extremo para conseguir o alimento para a família dela. Então, na visão dela, ela está certa. Também a raposa, na jogada, ela fala sobre uma situação que pede esperteza, observação, silêncio. Você pode até se esconder um pouquinho mais, se ocultar, não se colocar tanto em destaque, né? Isso daqui também pode ser um grande aviso. E quando você vai perguntar numa jogada como tal pessoa é, né? Você conheceu uma pessoa agora e você pergunta ali no baralho, como esta pessoa é? E cai a raposa na casa da personalidade, tá? A casa da personalidade, a raposa, quando cai na casa da personalidade, fala de uma pessoa inteligente. Uma pessoa muito inteligente, que pensa muito bem em tudo que vai fazer, é tudo muito calculado, é um estrategista. É uma pessoa maliciosa, uma pessoa assim que o fato dela não medir escrúpulos para conseguir o que ela quer em prol de um bem maior para a família dela, ela acredita que todos também são assim. É o tipo de pessoa que não tem uma visão positiva da humanidade, não é uma pessoa boazinha. O fato dela viver vibrando nesse naipe de pausa ali, da sobrevivência, da luta, da batalha, cada dia ali é matar um leão por dia, né? Então a pessoa se torna mais em alerta o tempo todo. É uma pessoa maquiavélica. Pode ser uma pessoa maquiavélica. No caso, nem sempre o fato de conseguir levar o sustento para a família dela é o suficiente. Às vezes ela realmente quer causar um estrago. Existem casos, principalmente ali se você associar com outras cartas.
O caráter dessa pessoa geralmente é duvidoso. Não é uma pessoa de caráter estável, né? Não é uma pessoa assim de caráter aberto. Ela sempre vai esconder algo de você. Ela nunca vai se mostrar por completo. Tá? É sem escrúpulos, né? Não possui nenhum limite, não possui nenhuma limitação ali para o que ela pode fazer. Então, não desafie a raposa, tá? Porque a gente nunca sabe o limite até onde essa pessoa pode chegar para conseguir o que ela quer, podendo chegar até a cometer crimes. O famoso bonitinho, mas ordinário. Geralmente, quem cai para o lado da raposa é uma pessoa muito atraente, muito sedutora, mas não vale nada. Ou, como a gente fala aqui em Curitiba, não vale a água da vina. Essa pessoa não vale nada. É o tipo de pessoa assim que é só a casca, a aparência. Ela é toda assim, tem toda uma aura que ela criou em volta dela para ser atraente, principalmente nas palavras. Então, ela usa muito a inteligência, né? É uma pessoa extremamente paciente, observadora, muito sedutora para falar. E quando cai para a questão de relacionamento, isso aqui é muito importante, tá? Porque é um grande manipulador mental. Ele vai fazer você pensar que você falou coisa que você não falou. É o tipo de pessoa que manipula as outras pessoas a pensarem o que ele quer, a agirem como ele quer. Para a questão de aparência, vamos levar em consideração aqui que a raposa ali é vermelhinha, né? Tem várias espécies de raposa, mas a mais comum e a mais retratada no Lenormand é a raposinha do pelo vermelho. Então, leve em consideração que pode indicar uma pessoa com cabelos ruivos ou similares, né? Cores acobreadas, né? Pode ser aquele castanho avermelhado, vários tons de ruivo, assim como pode ser também uma pessoa que tem os cabelos tingidos de qualquer cor. Por quê? Porque aqui já cai na parte de ocultação da raposa. A pessoa está ocultando a cor real dos cabelos dela. Ela está usando, entre aspas, um disfarce para esconder como ela é realmente. A raposa fala também de pessoas de baixa a média estatura. Não são pessoas altas, nem fortes, entroncadas. Não, é uma pessoa assim elegante, né? Uma pessoa em boa forma física, né? Sem ser muito musculosa, porque a raposa ali, se você observar, ela está em constante caça. Ela precisa ali ser rápida. Então, é alguém que está em boa forma física. Geralmente também pode representar uma pessoa com um nariz mais pontudo, um nariz mais comprido. E a estrutura corporal de quem é representado pela raposa geralmente é uma estrutura mais delicada, mais graciosa, sem ser algo assim muito mais forte, nem nada. É uma pessoa assim mais. E também é uma pessoa de passos leves, né? Se você conhece alguém aí que a pessoa anda, mas parece que ela não tá nem no recinto andando, porque ela parece que tá flutuando, ela não se escuta o passo daquela pessoa. Pode ser uma representação da raposa também. Para a questão de dinheiro, quando você faz uma pergunta sobre dinheiro financeiro, que é diferente de trabalho, você pergunta e cai a carta da raposa. E agora? Olha, a carta da raposa geralmente pode indicar um dinheiro sujo. Um dinheiro sujo proveniente de algo ilícito, pode ser. Assim como também pode ser um dinheiro muito sofrido para ganhar. Foi ganho ali com uma dificuldade muito grande. Pode representar golpe financeiro. É também um aviso para quando você pode sofrer algum golpe, você no caso pode sofrer algum golpe e ela vem te avisando, ó, cuidado para você não ser enganado. Não feche contrato com essa pessoa, não feche esse negócio aqui, você vai perder dinheiro. Fala de vantagem financeira, manipulação para ganhar um dinheiro, ganhar o dinheiro por si só de maneira desonesta. Pode falar de um desvio de verba acontecendo e você nem tá sabendo. Né? Desvio de verba pode ser roubo também, tá? Ser associado principalmente com a carta dos ratos. E também um dinheiro escondido. Um dinheiro que sumiu, mas que está guardado, que não foi perdido, mas que está escondido. De qualquer forma, encare sempre como um alerta. Para a questão de trabalho,
Aqui eu utilizei a imagem do filme do O Lobo de Wall Street. É um filme muito, muito bom. Não se enquadra 100% ali na Carta da Raposa, mas é uma boa associação. Quando a Carta da Raposa cai na casa do trabalho, pode indicar um trabalho por si só desonesto, tá? Que alguma coisa errada ali está acontecendo, alguma coisa errada tem acontecido, né? Um exemplo disso ali, de algumas notícias que a gente vê na TV, né? Que a polícia civil bateu lá no local, fechou um prédio inteiro de telemarketing. E as pessoas que trabalhavam lá não faziam nem ideia de que o dono da empresa fazia coisas erradas ali, né? E que toda aquela empresa ali funcionava apenas de fachada, né? Esse aí foi um caso muito famoso ali em São Paulo. E até se você quiser, se você tiver alguma ideia do que eu estou falando, dá uma pesquisada. Aquilo de lá se enquadra bem com a Carta da Raposa. A Carta da Raposa também fala sobre traição no ambiente de trabalho, que ali dentro do teu trabalho tem um inimigo, tem alguém que batalha contra você e você nem sabe. Aí você junta lá, pessoa que te bajula, pessoa muito querida, a pessoa que faz todo mundo brigar, mas nunca se envolve diretamente nas brigas. Você vê que a pessoa tá sempre ali, no meio do vucu-vucu, mas ela sempre tá em cima do muro, ela quer sempre se colocar como neutra, mas no fim você descobre que ela é a causadora de todo o atrito. Quando a raposa cai também na casa do trabalho, fala para você ser astuto, né? Para você agir com mais malícia, para você incorporar o espírito da raposa, onde toda inteligência deve ser aplicada. Aqui nós temos um porém, tá? Às vezes a raposa também se aplica para quem é autônomo, mas não autônomo ao qual você ganha o seu próprio dinheiro e você é seu patrão. É como se fosse ali, digamos, uma prestação de serviço, né? Como se você dependesse de de uma outra empresa acima de você que contrate seu serviço e você tem que prestar esse serviço, pode ser um freelancer também, né? Você presta esse seu serviço e daí essa empresa te paga, né? É um exemplo, tá? Não seria um autônomo dono, topo de pirâmide, não. Seria uma pessoa que presta serviços ali, né? Ela depende de outras empresas, né? Ali eu coloquei um trabalho que cobre resultados. Quando você tem que entregar um resultado, quando você tem que fazer um esforço para alguém, a carta da raposa também entra em cena. Se for profissões em si, a profissão de investigador ou detetive particular, ela se enquadra muito bem, porque assim como a profissões que envolvam disfarce, né, que nem policiais disfarçados que se infiltram em locais ali, se passam pelos próprios criminosos, tudo para desmantelar uma quadrilha, alguma coisa desse tipo, entra como a carta da raposa. Nesse caso, ele usa todo um disfarce, ele engana, ele usa da inteligência, da frieza, né, para conseguir um objetivo dele, que é desmantelar ali um crime. Aqui no amor, gente, a raposa no amor, ela é o ó, e eu vou falar para vocês o porquê. Quando aparece raposa, que você quer saber, você conheceu lá uma pessoa e você tá empolgadíssima, e essa carta aqui cai para essa pessoa. Olha, aconselho a pensar duas vezes antes de se envolver com essa pessoa. Por quê? Porque a raposa, ela fala de infidelidade no amor, mas não é uma infidelidade que seria como, por exemplo, a carta da cobra. A infidelidade da raposa é uma coisa assim, elevada a outro nível, né? Uma relação dupla, que é como se a pessoa tivesse uma outra família mesmo, como se ela tivesse uma outra família para sustentar. Não podemos nos esquecer que a raposa ela é associada à sobrevivência da família, ao bem-estar emocional ela é preocupada. Então, você deve associar isso a uma relação dupla que tem a outra família, que a outra pessoa que está com essa, né? Não é apenas uma amante ou uma ficante, não. Ela é vista como a esposa, assim como você também pode ser vista como a esposa. Então, é o tipo de pessoa que tem duas esposas. Aqui eu coloquei essa série da Netflix, que eu não sei pronunciar, né? Direito, é Dirty John, eu acho que eu pronunciei certo, que é muito boa para você entender a raposa como ela age no amor, né? Porque a raposa, ela sempre vai se aproximar de alguém com segundas e terceiras intenções, ou seja, ela vai se aproximar com as segundas, né, ali, a jogar um charme,
querer dar uma aproximada ali, né? Querer te seduzir, te encantar, mas com uma terceira intenção que geralmente envolve o financeiro. Às vezes essa pessoa vai se aproximar de... o que a gente vê aí bastante é homens que se aproximam de, principalmente ali por causa da série ali, homens que se aproximam de mulheres sozinhas, viúvas, mulheres mais velhas, que têm uma boa condição financeira com o intuito de serem sustentados, de tirarem o máximo de dinheiro possível, de dar golpe financeiro e etc. Raposa representa alguém que é abusador emocional, manipulador. Então, aquilo que eu falei lá anteriormente, a pessoa representada pela raposa, sempre dentro de um relacionamento, sempre vai fazer com que você ache que você tá louca, né? É o tipo de pessoa que fala um monte de coisa pra você e daí quando você vai questionar, ela faz com que você mesma, ela distorce tanto, ela te manipula tanto que ela sempre vai fazer com que você ache que você está maluca, que você falou coisa que não falou, que você fez coisa que não fez, né? Ou que deixou de fazer algo que você fez. Essas pessoas, elas realmente têm o dom da manipulação, agem sempre de maneira desonesta. Para te conquistar ali na questão do duas caras e de tirar vantagem, para te conquistar elas usam toda uma máscara de sedução e elas nunca vão mostrar para você o real, a real personalidade delas, a não ser quando você já está presa num relacionamento. Quando a pessoa já tem certeza que você está apaixonada, que você já está envolvida ou que você já montou uma família, aí essa pessoa vai mostrar a real personalidade dela e não é nada bonito, é terrível. Para o lado espiritual, a carta da raposa não é negativa. Ela sempre vem alertar para você agir com honestidade para conseguir evoluir. Geralmente, também fala sobre ocultar suas crenças e práticas religiosas, exemplo, em um ambiente de trabalho. A gente sabe que, nós sabemos que nós não vivemos num conto de fadas onde tudo é bonitinho, tudo perfeitinho. Eu já trabalhei num local onde a chefe começou a perguntar para todo mundo a religião de cada um. E essa chefe tinha uma determinada religião ali, milenar, né? Bem famosa aí, que tem um pontífice. E eu falei que na época, né, eu estava estudando o espiritismo de Allan Kardec. E pronto, isso foi motivo para ela me humilhar na frente de todo mundo. Deveria ter ocultado a religião? Deveria. Por quê? Porque ela é a chefe. E nem adiantava eu entrar com processo, porque nós sabemos ali que é um negócio ali que ia dar muito tempo, muito trabalho, muito tempo, não ia acabar dando em nada. Primeiro porque ela está num nível de poder muito maior. Então, se eu tirasse a carta ali e aparecesse a raposa, nesse caso eu poderia ter ocultado minha crença, né? Minha prática religiosa, para quê? Para evitar todo esse constrangimento, essa situação ruim, depois a questão negativa que ficou. Não precisava ter mostrado, né, nesse caso. Assim como se você está num trabalho, se você está em um local onde é necessário sim uma descrição, onde você sabe que vai ser julgado, condenado pela sua religião, que o seu chefe em si vai tentar te atrapalhar de todas as formas, em prol da sua própria paz, às vezes é bom até mesmo você ocultar. Claro que isso que aconteceu comigo foi aí 10 anos atrás. Né? Hoje em dia as coisas espero que estejam melhores, né? Mudando para melhor. A raposa também fala sobre investir no autoconhecimento. Você conhecer a você mesmo, observar bem o seu corpo em si, né? Você observar, você conhecer o seu corpo, investir na tua evolução espiritual, através de conhecer também seus próprios sentimentos. Fala de você trabalhar também em prol do teu próprio crescimento espiritual e de uma ligação mais profunda com a sua família. Então, a raposa, ela age de maneira egoísta em prol dos dela. E você deve aplicar isso na questão espiritual também. Conselho da raposa. A raposa, quando aparece na carta de conselho que você pergunta, o que devo fazer com relação a tal assunto? Caiu a carta da raposa. A raposa, ela avisa você para você usar a sua inteligência acima de tudo, para você ser astuto, para você, através do cuidado, da paciência e da observação, você consegue evitar prejuízos. Você deve fazer uma investigação, uma análise melhor. Então, se você está para fechar um contrato,
né, de um apartamento ou da compra de um carro e sai a carta da raposa, aqui fala para você investigar melhor, para você analisar melhor o que você vai assinar, porque alguma coisa de errado tem. Assim como a raposa vem falando para você manipular as pessoas e situações a seu favor. Nesse caso, você deve incorporar o espírito da raposa, né? Você deve ser a raposa na vida de alguém. Para questões de objetos e áreas, a raposa, levando em consideração a observação, pode indicar um mirante, né? Um local onde você tenha uma boa visibilidade de tudo, onde você consiga enxergar tudo. Pode ser literalmente uma delegacia, né? Porque ali ocorrem investigações, ou onde ilegalidades ocorrem. O que eu quero dizer isso, onde ilegalidades ocorrem? Se você mora na periferia, né? Se você mora num local ali onde algumas coisas ilícitas ocorrem à luz do dia, né? E você sabe que naquela esquina ali a galera gosta de fazer um comércio ali ilegal. Então, provavelmente, quando cai a carta da raposa, se você perdeu uma chave, se você perdeu alguma coisa, você cai a carta da raposa, você pode dar uma voltinha por aquela esquina que deve estar por ali mesmo. Provavelmente está por ali o seu objeto perdido. Pode também indicar buracos, né? Buraco em árvore, buraco no chão. E questão de objetos, pode falar de objetos ao qual foi feita alguma gambiarra, que aquele objeto foi modificado e não deveria estar funcionando daquele jeito, né? Então, tudo ali que você fez uma gambiarra, tudo que você fez uma modificação, né? Não tinha um T na tomada e você precisou colocar um monte de Benjamin ali para conseguir funcionar uma tomada nova ali, isso daí é uma gambiarra, tá? Então pode indicar esses objetos modificados, alguma modificação que foi feita. E também coisas e objetos ligados à estratégia, né? Uma peça de xadrez, um tabuleiro de xadrez, uma ficha de pôquer, por aí vai. Só que assim, o ruim da raposa é que ela indica quando você perde alguma coisa e cai a carta da raposa, pode indicar, tirando todas essas alternativas anteriores, que esse algo foi roubado, que esse algo foi roubado ou que dificilmente será recuperado. Esse objeto pode indicar que esse objeto foi deliberadamente escondido, está em posse de outra pessoa. Foi algo ali que foi escondido de propósito. Então, quando cai a carta da raposa para objetos perdidos, assim não é muito positivo, né? Então tem que ficar bem atento. Para questões de tempo, a raposa ela indica 14 dias ou 14º dia do mês. Aí você vai fazer a conexão ali, fazer a escolha antes de você tirar a carta e você quer, ó, eu quero em dias ou então, eu quero uma data. Então a primeira carta é o número, né, 14º dia, e a próxima carta é o mês, sei lá, carta do caixão, agosto, entende? A polaridade da carta da raposa eu coloco como negativa, mesmo em ambiente de trabalho. Por quê? Tem autores aí que falam que para trabalho ela é neutra, mas eu digo uma coisa. O trabalho que a raposa faz é um trabalho extenuante. É um trabalho ali onde a pessoa tem que estar 100% alerta. Não é um trabalho onde você tem paz, né? Onde você ama o que você faz. Não, é um trabalho que visa única e exclusivamente você ganhar o dinheiro para sustentar sua família. E nem que para isso você tenha que engolir sapo, você tenha que manipular pessoas, você tenha que esconder que você detesta teu chefe, você tem que dar um sorriso para ele. Tá entendendo? Então, eu sempre levo para o lado negativo. Assim como também o fato de ter um naipe de paus, ele vai para o extremo negativo. O naipe de paus, ele é o extremo negativo. E como toda carta, né, segundo ali a lei hermética, tudo tem um polo negativo e o polo positivo, né? Então a raposa nem sempre ela é ruim, nem sempre ela é total ruim, né? Ela possui seu lado luminoso. A raposa ela possui consistência, né? Ela não desiste das coisas. Ela tem determinação e força para continuar. A carta da raposa reflete muito aquela situação, levando em consideração ali que a gente já falou, que você criou algo, você fez todo um projeto e de repente algum imprevisto aconteceu, porque ela é a carta dos imprevistos, algum imprevisto aconteceu que destruiu tudo, você vai ter que começar de novo. Então, a raposa, ela indica que sempre existe você consegue recarregar suas forças do zero para continuar, para recomeçar, a resiliência.
É a carta da discrição. Muitas vezes a gente precisa ser mais discreto, ocultar nossas intenções para tirar alguma vantagem, né? Ou então ocultar algo muito pessoal da gente para evitar algum atrito, que nem eu contei ali da história da religião. Eu achei ridículo isso, né? Por que que a pessoa vai perguntar religião em ambiente de trabalho, né? Depois eu fiquei pensando que eu poderia ter feito alguma coisa, poderia ter reclamado, mas também medo de perder o emprego, sabe como é que é, né? Ela fala sobre inteligência, né? E neste caso luminoso, os fins justificam os meios também. No lado negativo, os fins justificam os meios. Exemplo, a pessoa ela quer uma promoção e ela vai competir, ela vai competir o cargo com 3 colegas de trabalho. Então, o que que ela começa a fazer? Ela começa a desestabilizar os colegas através de atitude, começa a provocar, plantar intriga, inventar mentira e fofoca. Aí as pessoas acabam perdendo as estribeiras, né? Porque não são acostumadas a lidar com a raposa e acabam sendo mal vistas, né? Se atrasando para reunião, para coisas assim, e a raposa acaba conseguindo aquela vaga através da trapaça. Então, aqui os fins justificaram os meios da maneira negativa. E quando os fins justificam os meios da maneira positiva? Exemplo, você quer comprar um carro, o carro dos seus sonhos, e você começa a fazer muita economia, você começa a cortar alguns gastos, a cortar alguns luxos que você tinha e começa a fazer uma poupança, né, para dar uma entrada, faz mais hora extra. Então, assim, você acaba se cansando mais, se privando de certos prazeres, para quê? Para no fim você conseguir aquele bem que você queria. Nesse caso, você não prejudicou a ninguém, você prejudicou, entre aspas, você prejudicou a você mesmo. Então, a raposa, ela tem o lado luminoso dela. Ela tem a força e tem a capacidade de conquistar o que ela quiser. É uma conquista que vai se manter? Não, tá? A raposa fala sempre de uma eterna batalha, uma eterna luta, uma continuidade na batalha. Então, gente, esta foi a nossa aula sobre a carta da raposa, o nosso segundo 9, tá? O 9 de paus. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever, para ficar atento para as próximas aulas, ok? Compartilhe, deixe nos comentários o que você achou e como está o avanço dos seus estudos, tá bom? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!